orientação para a nossa fala, por favor. Tá bom, tempo de líder, mais 1 minuto. A intervenção no Rio de Janeiro. Eu vou ler aqui um documento que foi formulado pela direção do nosso partido, em conversa com essa liderança da bancada, e eu vou tentar reduzir, porque o texto é um pouco maior do que a gente desejava expressar nesse momento. A intervenção do Rio de Janeiro. Não basta jogar para a torcida. A iniciativa, curiosamente, acaba por criar a ambiência que torna um fato, uma vez que, se o próprio governo federal indica existir uma desordem de tal magnitude que mereça sua intervenção, como lhe fazer oposição, deputado Fontana? O que decorre inicialmente do ato presidencial é, portanto, uma mobilização da opinião pública em torno do tema tão sensível para todos os habitantes daquela unidade federativa. Havia, contudo, razões objetivas para que se tomasse tal medida? Aparentemente, não. Na justa medida em que a criminalidade em que se procura combater não teve o recrudescimento absurdo, quer no Carnaval, quer em período de tempo imediatamente anterior, a sensação de segurança, contudo, é preponderante no sentimento popular, e o que se pode considerar legítimo. Por outro lado, o próprio governador Pezão admitiu a perda do controle sobre a situação, o que por si mesmo cria uma justificativa para essa intervenção. Note-se, contudo, que a parte do sentimento de insegurança se trata da mesmíssima violência que se abate por Estado sob décadas, acentuado pela ausência de preparo e planejamento da polícia, algo reconhecido pelo próprio governo. Os atores continuam os mesmos. Temos como contribuição relevante e recente, e bem certo, o aumento desenfreado da corrupção, que alcançou o governo, alguns agentes políticos, tudo regado ao desgoverno, que levou à suspensão de pagamento de salários dos fornecedores, interrupção na prestação de serviços públicos, mais de 12 anos de governo do PMDB, o mesmo governo do presidente Temer. São fatores a relevar. Ainda que o Rio de Janeiro se vê diante da polícia desaparelhada, exposta de forma dioturna ao poderio, inclusive financeiro, do crime organizado, desmotivada, mal treinada, acuada territorialmente, a intervenção terá tempo de atuar sobre essas questões? Sobre o cenário geral, o que de fato é mais relevante, encontra pouca repercussão uma ausência criminosa do Estado na concepção e implementação de políticas sociais, que ofereçam especialmente aos jovens do Estado, ainda que não só uma vida digna a ser vivida, possibilidades concretas de educação, trabalho, lazer, emprego e renda, que possibilitem as famílias se organizarem como tal, em um lugar de se verem diante de uma luta incruenta pela sobrevivência, cuja esperança degrada e cuja degradação confere às trajetórias criminosas um fascínio contra o qual se torna difícil concorrer. As Forças Armadas estão vocacionadas ao enfrentamento do inimigo externo, à defesa do território. O fato de que elas se vejam convocadas com a finalidade de conter um avanço, mesmo que hipotético, da criminalidade, obriga a pensar se estão institucionalmente, funcionalmente aparelhadas para tal missão. Ao fazer, a tarefa principal das forças políticas minimamente responsáveis é impedir que uma situação diagnosticada como excepcional dê margem a iniciativas de exceção, que por certo acabarão de atingir proporcionalmente mais os que hoje já padecem da violência. Esse anúncio de mandato de busca de apreensão coletivo é um assinte à Constituição, um assinte à soberania de qualquer cidadão. Nós, parlamentares do PSB, não há como não politizar esse tema. Se o decreto presidencial lograr aprovação em sua tramitação, será a responsabilidade do parlamento zelar para que os efeitos negativos da medida não ocorram. Não faltaremos à responsabilidade de acompanhar todos os seus desdobramentos, que interessam de perto a população do Rio de Janeiro e a democracia brasileira como um todo. Esse ato, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, esse ato não foi um ato planejado. Todos já têm informação que na quinta-feira à noite, o comandante do Exército responsável pela intervenção foi chamado ao Rio de Janeiro para uma missão. Sabia qual era a missão? Tamanha a desorganização e a falta de planejamento para poder anunciá-la. Há que reconhecer claro aqui, a bancada do PSB,
faltou planejamento. Foi uma saída honrosa, deputado Valente, como Vossa Excelência disse aqui, para não assumir os gastos profundos que tivemos com os recursos aplicados na propaganda, na publicidade da propaganda da reforma da Previdência. Tanto recurso esse que o PSB faz um pedido de informação a saber o que foi gasto com a publicidade na reforma da Previdência. E para poder não entregar a derrota de uma forma dada, de uma forma assumida, se usa um artifício, uma saída honrosa de um tema que palpita tanto a população brasileira, a população dos nossos estados, a população limítrofe do estado do Rio de Janeiro e principalmente ao povo do estado e da cidade do Rio de Janeiro. Faltou, portanto, o planejamento. A fala do presidente em cessar os efeitos da própria intervenção para poder votar a Previdência, não só é uma fala equivocada constitucionalmente, é um desrespeito a esse parlamento e um desrespeito ao povo do Rio de Janeiro, sabendo que isso poderia interromper-se a qualquer hora, quando ele não tinha sequer pensado o que ia fazer ou que fim teria dado. Portanto, faltou planejamento, faltou recursos, falta base legal. O comandante, como disse, faltou o conhecimento para poder assumir tamanha envergadura e tamanho cargo. Sobra oportunismo. Nós da bancada do PSB não vamos faltar ao povo do Rio de Janeiro, a um estado de intervenção, reconhecendo o caráter melindroso que foi colocado o parlamento nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente.